Debate ético da arte produzida por inteligência artificial. Neste trabalho, abordaremos o complexo debate ao redor da legitimidade das produções artísticas feitas por ferramentas de inteligência artificial. Propomos-nos a apresentar seus questionamentos, dado o contexto histórico-social em que vivemos. Nosso objetivo é proporcionar uma reflexão acerca do tema, analisando fatos, sem enfoque em perspectivas pessoais relacionadas ao assunto. Posto isso, podemos dar início. O que são inteligências artificiais? Muito se tem falado ultimamente sobre inteligência artificial, mas você sabe o que elas são? A inteligência artificial, IA, refere-se à capacidade de máquinas físicas, softwares e outros sistemas de aprender com a interpretação de dados, executando tarefas com base neste aprendizado. Tem a finalidade de fazer programas agirem de forma racional e lógica, como os humanos. São exemplos chatbots, como o conhecido ChatGPT, assistentes de voz, como a Alexa da Amazon, e softwares de reconhecimento facial e de fala, como as ferramentas utilizadas em aplicativos de bancos. Posto isso, antes de falarmos sobre se essas ferramentas seriam capazes de produzir arte, devemos saber o que é arte. Conceito de arte. Arte é um conceito extremamente complexo. Isso se dá pelos múltiplos significados a ela atribuídos através dos séculos. Todavia, buscando a compreensão, podemos defini-la como uma atividade humana ligada à manifestação de ordem estética ou comunicativa, realizada a partir da percepção das emoções e das ideias, objetivando estimular essas instâncias da consciência para criar obras com significados únicos e diferentes para cada produção. Entendeu alguma coisa? Se a resposta for não, ela cumpriu seu papel. Com esses conceitos em mente, passamos a analisar as produções de IAs que poderiam ser classificadas como arte. Produções de inteligências artificiais que podem ser consideradas arte. Quando falamos de produção artística, muitas coisas podem vir à mente. No momento, tentaremos exemplificar os tipos de obras criadas por inteligências artificiais, que por possuírem características anteriormente consideradas arte, poderiam configurar uma produção artística. Criação de imagens. As IAs, especificamente as generativas, podem criar imagens com apenas alguns comandos. Assim, elas são capazes de criar obras com grande variedade de estilos, desde uma pintura renascentista a algo contemporâneo. Exemplo disso é a ferramenta DALL-E. Criação de vídeos. Um exemplo recente de como vídeos criados por IAs podem ter um impacto significativo é um comercial da marca Volkswagen que recriou a imagem da falecida Elis Regina cantando com sua filha, Maria Rita. Esse comercial trouxe à tona o diálogo sobre o uso de imagem de pessoas falecidas e como as IAs lidam com isso. Tendo um melhor conhecimento sobre esses temas, podemos agora levantar alguns argumentos sobre o porquê dessas produções serem ou não consideradas arte. Argumentos sobre a legitimidade da arte de IA como produção artística. Existem diversas questões levantadas quando se trata de classificar produções de IAs como arte. Os sistemas são percebidos como ferramentas de produzir arte, que auxiliam o artista a alcançar seus objetivos, como por exemplo pincel e tela. Nesse sentido, podem ser vistos como uma forma de ampliar o alcance e a eficiência do processo criativo. O ponto crucial da legitimação dessas produções se dá pelo questionamento das noções tradicionais de autoria. Como as obras de arte geradas por IA são criadas com algoritmos e bases de dados, muitas pessoas questionam se essas obras podem realmente ser consideradas criações do artista. Esses debates são particularmente relevantes no contexto do mercado de arte, onde o valor de uma obra muitas vezes depende da assinatura do artista. Por conseguinte, as IAs estão tendo intensos impactos nas indústrias artísticas. Impacto das produções de IAs na indústria artística. As produções de IAs podem acabar por transformar nosso conceito atual de arte, que visa primordialmente a expressão humana, ocasionando em obras cada vez menos autênticas. Essa padronização de produções pode acarretar em não ser possível distinguir a arte humana de uma arte produzida através de IAs, causando a desvalorização da produção artística. Evidenciando isso, temos a greve dos sindicatos de atores e roteiristas americanos, os quais paralisaram as suas funções para reivindicar, entre outras coisas, a regulamentação do uso de IAs. Os roteiristas temem que os roteiros passem a ser escritos majoritariamente por essas ferramentas, deixando a eles o papel da edição, diminuindo suas gratificações. Já os atores pedem que seja regulamentado o uso das IAs quanto à profissão de figurantes nas filmagens, que devido às possibilidades de edição, poderiam desaparecer completamente. O ciclo de questionamento da arte. Ao relembrarmos o passado,
vemos algo em comum em relação às novas maneiras e estilos de produzir arte. Na maioria das vezes, eles não eram aceitos, por motivos que envolvem preconceito, estética e principalmente por ser algo novo. A humanidade tende a não aceitar o que é novo. É um fator comum em muitas sociedades, mas não impediu que novos estilos se espalhassem e tornassem-se apreciados. Isso é um ciclo. Uma nova arte surge, ela não é aceita e após um período de tempo, as pessoas aceitam como arte. Será que o que passamos agora com a arte feita por IAs parte deste ciclo da arte? Temos também essa resistência à mudança? Após toda essa discussão dessa problemática, ainda nos resta a pergunta: afinal, as produções de inteligências artificiais são arte? E a resposta é: bom, não existe resposta. Pode ser anticlimático, mas, como dito no início, propomos-nos apenas a apresentar o questionamento. Esperamos despertar curiosidade sobre o assunto, dando-lhes ferramentas para que possam alcançar suas próprias conclusões. Talvez, juntos, possamos evoluir nossos conceitos ao ponto de tornarmos essa uma pergunta passível de responder.